Nenhum manual de economia vai responder isso. Isso é um debate político. Por isso, o que eu vou mostrar aqui e os dilemas que eu vejo para a economia brasileira crescer de forma mais sustentável nos próximos 10, 15 anos, depende de um fortalecimento que passa por essa casa. Nenhum economista vai ter a solução para isso e nenhum economista vai resolver isso. A solução para os problemas do Brasil ou nascem aqui ou então vai ser um desastre. Começando. Primeiro, vou fazer um histórico muito rápido do que aconteceu com a indústria no Brasil, porque a gente está passando por um período muito difícil da indústria. Um histórico muito rápido, de 91 até hoje. Basicamente, pode ir na frente, a história da indústria do Brasil, da indústria de transformação que a gente tem, é que o início dos anos 90 foi muito difícil para a indústria. A gente tem, com aquela abertura comercial, um crescimento muito baixo, que na realidade é um crescimento da produção física da indústria, mas com desemprego, com a mão de obra sendo desempregada. Depois a gente entra num período que vai mais ou menos até 2004, com estabilidade da produção industrial, mas o emprego aumentando um pouco. E a gente começa, a partir de 2003, 2004, uma fase extremamente positiva para a indústria de transformação no Brasil. Você tem um forte aumento da produção física, de quase 30%, com aumento do emprego e formalização. Um ponto que o secretário já falou muito bem. O problema é que, depois da crise, em 2008, surge um mundo novo para o qual nós não estávamos preparados. O que é que acontece em 2008 e 2009? A produção da indústria despenca, depois ela retorna e não consegue mais crescer. A produção da física da indústria hoje é basicamente o que era no terceiro trimestre de 2008. A indústria de transformação no Brasil perdeu o dinamismo. Por que isso? Porque o Brasil hoje é um país caro. É um país caro para você comprar um carro de bebê, como também para comprar o carro do pai do bebê. O Brasil se tornou um país caro. O que é que isso significa? Se a gente olha, emprego eu já falei, vou pular porque tem muita coisa. Isso aqui é o emprego formal, dados da RAIS. Claramente, o que aconteceu, mesmo depois de 2008, o emprego formal da indústria de transformação continua aumentando, mas não na mesma magnitude. O emprego formal na indústria de transformação, no ano passado, só cresceu em 83 mil novos postos. O que puxou o crescimento do emprego no Brasil é o setor de serviços. E por quê? Porque o setor de serviços é um setor naturalmente protegido. Eu não posso sair hoje à noite e importar um restaurante de Nova York para jantar. Quando eu tenho um aumento de custo, toda empresa do setor de serviço consegue aumentar o preço dos seus produtos e repassar para preço e manter um pouco a mais. A indústria não, porque ela concorre com o resto do mundo. E como o Brasil se tornou um país muito caro, a indústria vem perdendo o dinamismo. E é muito difícil, vai ser muito difícil recuperar. Isso aqui são dois gráficos, que são... Aqui eu tenho uma notícia muito boa e uma notícia muito ruim. A notícia boa é isso aqui. Desde o início de 2004, quando enfim, depois de várias reformas que foram feitas no Brasil, inclusive ao longo do primeiro governo Lula, parte das quais o responsável está aqui, o Márcio é hoje o atual secretário de Política Econômica, o Marco Lisboa foi secretário de Política Econômica no primeiro governo Lula. E o que a gente tem, a história desse país, desde 2004, é um do crescimento muito forte de vendas. Isso aqui é crescimento real de vendas de varejo. Nem na crise de 2009 as vendas despencaram. Mesmo com a crise, as vendas no Brasil continuaram crescendo. Isso é a parte boa da história. Qual é a parte ruim? Esse gráfico, de novo, da produção da indústria. Até 2008, o crescimento das vendas, a indústria acompanhava o crescimento das vendas, ou seja, as empresas industriais aumentavam sua produção e vendiam mais. O que foi que aconteceu a partir de 2008? A indústria despencou, voltou, mas não conseguiu mais acompanhar o crescimento das vendas. Aumentou muito a importação de produtos manufaturados. Demanda tem, as vendas estão crescendo. Por que a indústria brasileira não conseguiu acompanhar o crescimento das vendas? Por um problema de preço. É caro produzir no Brasil. É caro produzir no Brasil. É caro no Brasil produzir carro e é caro no Brasil produzir confecção. Hoje, um dos grandes exportadores de confecção do mundo é um país com 160 milhões de habitantes que se chama Bangladesh, que exporta 20 bilhões de dólares de confecção. Qual é o salário mínimo em Bangladesh? 37 dólares, R$ 74 por mês. Esse não é um modelo
que a gente vai conseguir bater. O Brasil não vai conseguir concorrer com países de baixo custo de mão de obra, porque não é isso que a gente quer e nem é desejável. Mas a gente precisa concorrer, então, se a gente não vai conseguir concorrer com países que têm salário muito baixo, a gente vai ter que concorrer com países que têm salário mais elevado, mas têm produtividade elevada. E o nosso grande desafio é justamente aumentar a produtividade, que eu vou deixar isso para o Marcos. Mas esse é o nosso cenário. Não teve falta de demanda do Brasil. A indústria não acompanhou a demanda por um problema de custo. Qual é a outra notícia negativa que eu tenho aqui de vendas reais de varejo? Nos últimos 10 anos, qual foi o crescimento das vendas reais de varejo, a média ao ano? Acima de 10%. Acima de 10%. Qual foi o crescimento das vendas reais de varejo nos últimos 12 meses? Com o último dado que foi divulgado hoje de manhã, 2%. Ou seja, as vendas no Brasil que cresciam acima de 10% ao ano, nos últimos 12 meses, cresceram 2%. Houve uma desaceleração muito forte nas vendas. Isso é um sinal muito negativo. Se, quando as vendas estavam crescendo 10% ao ano, a indústria não acompanhou, a indústria não tinha competitividade para acompanhar, e agora com as vendas crescendo 2%, quer dizer, é um cenário muito mais adverso. Indo para frente, e retomando aquilo, isso aqui é a quantidade, o índice de quantidade de produtos importados. Aqui é bens de consumo duráveis, como automóveis, eletrodomésticos, aqui é bens de consumo não duráveis. A média de 2006 é 100, ou seja, de 2006 a mais ou menos 2011, quadruplicou a importação, a quantidade de produtos de bens duráveis importados. E aqui duplicou a quantidade de importação de bens de consumo não duráveis. Por que os brasileiros importaram tanto do resto do mundo? Por custo. Se eu tenho 2 produtos de qualidade semelhante, um é mais barato, eu vou comprar um mais barato. Então, o nosso problema não foi falta de demanda nesse país. O nosso problema é a estrutura de custo. Se tornou muito caro produzir no Brasil. Indo à frente, isso aqui é a balança comercial só da indústria de transformação. Em 2005, a indústria de transformação no Brasil tinha um superávit na balança comercial de 33 bilhões de dólares. Qual foi o superávit da indústria de transformação no ano passado? 50 bilhões de déficit. A gente piorou em 80 bilhões de dólares, de 2005 para 2012. Há alguma expectativa disso melhorar? Muito pouco. Por quê? Porque é caro produzir no Brasil. A gente perdeu muito da nossa vantagem comparativa em produzir bens industriais. Se a gente olha para um índice mais agregado de comércio exterior, e isso me preocupa muito, é o saldo em conta corrente. Até 2004, 2005, o Brasil tinha superávit de conta corrente. O que é que significa isso, em termos práticos? A gente tinha uma poupança relativa ao investimento tão elevada que a gente se dava ao luxo de financiar o crescimento do resto do mundo. A gente tinha um superávit de conta corrente que era perto de 2 pontos do PIB. Qual vai ser o superávit de conta corrente neste ano? Segundo as expectativas do mercado, não vai ser superávit, vai ser um déficit em conta corrente entre 3,6% ou 3,8% do PIB. O que é que isso significa? Isso significa que, para o Brasil crescer, a gente vai ter que precisar da ajuda do resto do mundo. Esse país está com déficit em conta corrente, que está se aproximando do déficit de conta corrente que a gente teve em 99, logo quando iniciou o tripé macroeconômico. É uma situação muito grave, porque ninguém esperava um déficit de conta corrente tão elevado com uma taxa de investimento baixa. E aí, em relação à taxa de investimento, eu olho os dados um pouco diferente do meu colega, do secretário, Márcio Holland. Em que sentido? Realmente, o que a gente chama que o crescimento do Brasil foi puxado pelo consumo é verdade, mas a taxa de investimento da economia brasileira, a partir de 2003, a partir de 2004, ela subiu fortemente. O Brasil chegou a ter uma taxa de investimento como proporção do PIB, no terceiro trimestre de 2008, perto de 21% do PIB. Qual é o último dado oficial do IBGE da taxa de investimento do Brasil? 18,4% do PIB. A taxa de investimento subiu, ela despencou em 2009, depois se recuperou e perdeu novamente o dinamismo. O último dado do IBGE, qual é a taxa de investimento do Brasil? 18,4% do PIB. Se eu comparo isso com 2008, o investimento do Brasil não aumentou, o investimento do Brasil caiu. O investimento do Brasil caiu e o déficit em conta corrente aumentou. O nosso uso de poupança externa aumentou. Isso é muito ruim. Por quê? Pode passar à frente que
A taxa de desemprego eu vou pular, pode passar, eu quero... pode ir, depois eu volto para esse. Pronto, pode voltar mais um. Por que isso é muito ruim? O que é que me preocupa? O seguinte motivo: todos os países do mundo, no processo de crescimento deles, e que eles tinham a força de trabalho crescendo muito rápida, e a população crescendo muito rápido, que era o caso do Brasil antigo, não vai ser mais o nosso caso. Os países, quando eles estavam nessa fase de crescer muito rápido, eles aumentaram poupança. Aqui é o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, de 1960 a 2008, quando a Coreia do Sul ia crescendo, ela aumentou fortemente a taxa de poupança para 32% do PIB. Se a gente olha o caso da China, a mesma coisa. A China tinha uma poupança na década de 70 de 25% do PIB. Ao longo do processo de crescimento, a China aumentou a poupança doméstica para 50% do PIB. O Chile, a mesma coisa, tinha uma taxa de poupança baixinha na década de 60, 10% do PIB. Quando o Chile foi crescendo, aumentou a taxa de poupança. Isso significa que esses países, ao longo do processo de crescimento, eles poupavam mais, e o que aumentava a independência deles para um novo ciclo de crescimento no futuro. O que foi que aconteceu com o Brasil? Vamos voltar. Não. O Brasil, 60 a 2010, o que foi que aconteceu com a taxa de poupança do Brasil? Não aumentou. Não aumentou. Quer dizer, num período que a gente vinha crescendo muito, que foi a década de 70, e no período recente, a taxa de poupança do Brasil não aumentou. E agora o Brasil é um país diferente. Em que sentido? A população desse país vai crescer muito menos. Vai faltar jovens para trabalhar. E a tendência da taxa de poupança, numa economia que a população cresce pouco e você tem menos jovens e aumenta muito a proporção dos mais velhos, a tendência dessa economia é a poupança cair, o que significa que nos próximos 10, 15 anos a gente vai precisar mais ainda da ajuda do resto do mundo para crescer. O Brasil, vamos só voltar, isso aqui é a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulheres em idade de reprodução, de 1980 a 2010. Em 1980, aqui era a taxa média de filhos por mulher em idade de reprodução, 4. Quanto é hoje? É 1,7. Do ponto de vista de filhos por mulher em idade de reprodução, o Brasil hoje é um país desenvolvido, o que significa que a gente vai precisar aumentar muito a produtividade da mão de obra, a produtividade total dessa economia para crescer, porque a gente não vai mais contar com crescimento favorável da população. Pode ir. Pode ir. Um ponto aqui que me preocupa, assim, a gente teve sucesso na questão de inflação, mas assim, inflação me preocupa muito, e esse gráfico deixa muito claro. Isso aqui é o dado de inflação de preços livres versus preços administrados. A inflação de preços livres no Brasil, ela está rodando 8% ao ano. O que está muito baixo é a inflação de preço administrado, porque a gente não teve aumento de gasolina, do preço de gasolina, nem tarifa de transporte. Uma cidade como São Paulo, a última vez que teve aumento na tarifa de ônibus em São Paulo foi em janeiro de 2011. Não teve no ano passado, não vai ter esse ano e possivelmente não vai ter no próximo. Eu pergunto aos senhores o seguinte: é possível uma cidade passar 4, 5, 6 anos sem ter aumento no preço da tarifa de ônibus? Se for, eu quero me mudar para essa cidade. Isso não é possível. Então, claramente, há uma inflação grande represada e o índice de inflação está muito alto. A inflação em 12 meses, está perto de 6%. Possivelmente, a gente vai terminar esse ano algo entre como 5,7% e 5,8%. É uma inflação alta, dado que você tem preços administrados que estão controlados. O gráfico anterior. Se a gente olha desde 2000 até 2012, a inflação separando indústria e serviço, o que a gente tem é isso aqui. A inflação de serviços estava girando perto de 8%, e desde 2004, ela sempre ficou acima da meta, acima de 4,5%. O que segurou a inflação no Brasil foi produtos industriais. Por quê? Porque você tinha um canal de importação. Então, qual é o lado negativo disso? Como eu tenho uma estrutura de custo que estava aumentando, a minha indústria perdeu competitividade e por isso que aumentou o déficit da balança comercial. Se eu olhar para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu posso falar com convicção que a indústria brasileira vai ganhar participação no PIB e vai ficar mais competitiva em relação ao resto do mundo, eu não consigo responder afirmativamente essa pergunta. Por quê? Porque quando eu olho, aqui a gente está tendo um barateamento do custo de energia, tá, mas eu olho para os Estados Unidos,
O que está acontecendo lá está sendo uma magnitude de queda no preço de energia muito maior do que aqui. O preço do gás dos Estados Unidos custa 1/4 do que custa aqui no Brasil. Então, os outros países do mundo estão também tendo redução de custo, numa magnitude muito superior ao Brasil. E eles têm uma produtividade dos 4 maiores países exportadores do mundo. Quem são? China, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Eu não consigo concorrer com a China, porque eles ainda têm excesso de oferta de mão de obra. E Japão, Alemanha e Estados Unidos, eu não tenho produtividade para concorrer com esses países. Então, o Brasil hoje ele está imprensado pelos países de baixo custo de mão de obra da Ásia e não consegue concorrer com os países que têm um custo de mão de obra elevado, mas têm uma produtividade muito grande que compensa o custo de mão de obra. Falando tudo isso, pode ir, vou passar, pode ir. Pode ir, pode avançar. Falando tudo isso, agora eu entro numa questão, pode ir. Isso, pode. Até a parte... Isso, pronto. Aqui, só um pouquinho. Falando tudo isso, vocês me perguntam, mas qual é a solução para isso? É desoneração, etc. São coisas muito mais complexas. Eu diria assim, que tudo que o governo fez, ele fez de uma forma bem intencionada e na direção correta, se preocupando com redução de custo, preocupando em aumentar a competitividade, só que os desafios são muito maiores. Para os senhores terem uma ideia, isso aqui é quanto cada país do mundo importa em relação ao PIB. Você fala, a China é muito competitiva. Mas por que a China é muito competitiva? Porque um produto desse que é produzido na China, quase todos os componentes dele são importados. A China, ela importa o equivalente a 27% do PIB dela. Quanto é que o Brasil importa em relação ao PIB de todos esses países aí? Está aqui o Brasil, 12%. O Brasil ainda é relativamente uma economia fechada. E tem um problema adicional. Do ponto de vista, se a gente olha os dados agregados de importação sobre PIB, o Brasil é claramente uma economia fechada. Ele não está integrado ao comércio internacional como está os nossos concorrentes. Por outro lado, eu tenho um problema adicional. Isso aqui é basicamente um iPod, que é produzido na China. Do preço final de $300, a China só fica com 1% desse preço. Por quê? Porque todos os componentes são importados. A China é competitiva em vários eletrônicos, porque ela importa vários componentes do Japão, da Coreia do Sul, de Taiwan, etc. A gente não vai conseguir ser competitivo na indústria sendo uma economia fechada. Qual é o problema que eu falei? Apesar do Brasil ter uma importação muito baixa em relação ao PIB, se você olha alguns segmentos, a importação é muito alta. Material de escritório e informática, 57% do que se consome no Brasil é importado. A gente tem um problema muito sério. Quando eu olho o dado agregado, o Brasil é uma economia fechada. Quando eu olho segmentos específicos, você já tem uma penetração da importação muito forte em alguns segmentos. Então, eu preciso ter um pente fino muito maior para saber o que fazer e como eu resolver essa situação. Isso hoje não está muito claro. Indo para frente. E a taxa de investimento do Brasil, novamente, é aquilo. Eu não vou me alongar isso, não. A taxa de investimento do Brasil, que a gente tinha, sei lá na década de 70, do período do milagre, que chegou a mais de 25% do PIB, e hoje está perto de 20% e caiu, vai ser muito difícil a gente recuperar isso. Primeiro, porque a gente não tem hoje um Estado com capacidade de investimento, como eu vou falar. Segundo, porque a gente não tem poupança. A poupança pública do governo brasileiro, do Estado brasileiro, início da década de 70, era 7% do PIB. Qual é a poupança pública hoje? 0%. A gente tem problemas adicionais, o Marcos pode explicar isso muito melhor do que eu. Além do Brasil ter a taxa de investimento baixa, a gente não ter poupança para investir, tem um problema adicional. É caro investir no Brasil, é caro. O que é que significa ser caro? Isso aqui é o preço do vergalhão de aço no Brasil em relação ao preço praticado, à média internacional. Aqui é 50% mais caro. Por quê? Porque eu tenho uma especificação do vergalhão de aço aqui no Brasil que é diferente do resto do mundo. Então, eu crio uma reserva de mercado. Eu tenho que acabar com esse tipo de coisa para tornar mais fácil e mais barato investir no Brasil. Isso aqui eu vou pular, a produtividade o Marcos fala. Vamos correndo, senão não dá tempo. E vou falar agora um pouco o problema fiscal. Problema fiscal, eu falo muito sobre questão fiscal, mas, novamente, questão fiscal é debate político. O que um economista pode fazer é explicar os dados. Como é que vai resolver aquilo? É um debate político, e isso tem que ficar muito claro para a sociedade. Isso aqui é a despesa primária do governo federal de 1999 até 2012. Por que 1999? Porque foi o ano que a gente começou a gerar sistematicamente resultado primário positivo. Teve a meta do primário.
De 1999 até 2012, a despesa primária, aqui não tem juros, é só despesa do governo federal, sem juros, passou de 14,5% do PIB para 18,2% do PIB, um aumento de 3,7 pontos do PIB. Eu consigo explicar 84% do crescimento dessa despesa primária com duas contas: Previdência e custeio de gastos sociais, que aqui está LOAS, Bolsa Família, seguro-desemprego e abono salarial. Ou seja, será que se eu contratar o melhor gestor do mercado e trazer para o governo federal para ele controlar o crescimento do gasto fiscal, ele vai controlar? Não. Ele vai se decepcionar, depois de 4 meses ele vai pedir para sair do governo. Por quê? Porque parte desse crescimento brutal da despesa primária decorreu de regras que a sociedade, conscientemente ou não, decidiu que queria. Por isso que é tão difícil fazer ajuste fiscal no Brasil. Quando se precisou fazer ajuste fiscal no Brasil fortemente, de um ano para o outro, o que foi que aconteceu? Olha o dado de investimento, em 1999 e 2003, se cortou fortemente o investimento. Quando se precisou aumentar rapidamente o superávit primário, o governo teve que cortar o investimento público, que é a única variável discricionária que ele tem para ajustar. Por isso que um plano fiscal tem que ser um plano para não 1, 2, 3 anos, tem que ser um plano para 4, 5, 10 anos. É isso que a gente vai ter que debater, possivelmente, mais à frente. Indo à frente, se a gente perguntar, daquela tabela anterior, eu noto o seguinte, que 84% do crescimento da despesa vem de LOAS, Bolsa Família, seguro-desemprego, abono salarial e previdência. Se eu olhar aquela tabela de uma forma diferente, se eu juntar tudo, gasto com o pessoal, gasto de custeio, gasto de investimento e dividir por função, será que eu tenho a mesma conclusão? Aqui é o gasto por função, como proporção do PIB, governo federal, com todas as funções que mais crescem são assistência social, aqui está assistência social, está LOAS, Bolsa Família, então isso eu já tinha de lá. Função Previdência Social, aqui está a Previdência Pública e Privada, eu já tinha isso daquela tabela. A função Trabalho, que tem seguro-desemprego e abono salarial. E, qual é a surpresa? Educação. O gasto com a educação no Brasil e o gasto com a educação do governo federal, se vocês pegarem o último relatório do TCU e fazerem a seguinte pergunta: qual foi o gasto que mais cresceu de 2008 até agora? Foi gasto com a educação. Exatamente, deputada. E quase ninguém sabe disso. Então, assim, esse gasto com saúde não cresceu, como proporção do PIB, governo federal não cresceu. Gasto com educação, a gente vem crescendo, vem gastando muito com educação, se não tem qualidade é outro debate, mas o gasto cresceu. E cresceu graças a medidas que foram aprovadas aqui, quer dizer, foram medidas boas, como, por exemplo, até 2007, a DRU, que é a desvinculação de receita, incidia sobre a receita de educação. A partir de 2008, não foi mais permitido. Todas as transferências do governo federal para o Fundeb eram contabilizadas como gasto do governo federal. A partir de 2008, isso mudou. Só 30% pode ser contabilizado. E com a não renovação da CPMF em 2007, um dos impostos que mais cresceu no Brasil foi o IOF. Ele cresceu meio ponto do PIB. E o gasto com a educação do governo federal é vinculado à arrecadação. Logo, o gasto com a educação cresceu muito. Esse é o debate, esses dados a gente tem que mostrar para a sociedade e tem que perguntar de que forma dá para fazer mais gastando o mesmo, sem aumentar muito a despesa. Por quê? Porque se eu quiser atender a demanda das ruas, aumentando meramente o gasto, a gente vai caminhar para esse país com uma carga tributária de 40%, 45% do PIB. E aí a gente, de fato, não vai ser mais competitivo em coisa nenhuma. A carga tributária do Brasil, se eu olho a história da carga tributária do Brasil, essa aqui, de 1947 até 69, a carga tributária passou de 15% para 25% do PIB, ela ficou de 69 até 1993, flutuando em torno de 25% do PIB, e a partir do Plano Real, ela aumentou até hoje para 36% do PIB. Por que isso? Porque parte das nossas despesas, até o Plano Real, eram financiadas por inflação. Quando a inflação acabou, eu tive que explicitar a receita para financiar o gasto. Dito isso, qual é o problema? Eu mostrei, o gasto no Brasil cresceu muito, cresceu com funções, enfim, que a sociedade quis, mas tem um problema. Apesar desse aumento brutal de carga tributária, olha o investimento público do governo federal. Investimento público do governo federal é em torno de 1 ponto do PIB. Apesar do crescimento brutal da carga tributária, o investimento público do governo federal hoje é praticamente a mesma coisa que era em 2001, 2002. A gente não criou espaço
para o Estado ser um grande investidor. Se eu pegar o dado da SPE, o investimento público dos 3 níveis de governo é mais ou menos 2,5% do PIB. É a mesma coisa que era em meados dos anos 90, quando a carga tributária era 25% do PIB. Ou seja, esse país teve um aumento de carga tributária de mais de 10 pontos do PIB e o investimento é o mesmo que era quando a nossa carga tributária era 25 pontos do PIB. Como é que a gente vai resolver isso? Isso está em aberto. Em relação ao investimento público, aí eu tenho uma consideração. Quando a gente olha o dado do investimento público, nos últimos 2 anos, como proporção do PIB, praticamente não aumentou. Mas se a gente olha o dado por ministério, tem coisas interessantes. Por exemplo, o investimento do Ministério da Educação, no ano passado, em termos nominais, ele aumentou 56%. Se você olha o investimento do Ministério da Educação nos últimos 3, 4 anos, ele triplicou. Ou seja, a gente não tem problema nenhum de construir escolas, de construir faculdades. Esse know-how o setor público do Brasil tem. Mas se a gente olha para aquele tipo de investimento que afeta o custo do Brasil, como do Ministério do Transporte, aí eu não tenho uma notícia muito boa. No ano passado, o investimento do Ministério do Transporte, em termos nominais, teve uma queda de 25%. Se você olhar o investimento do Ministério do Transporte nos 6 primeiros meses desse ano, de 2013, o investimento do Ministério do Transporte foi em torno de 4,5 bi. Nos 6 primeiros meses do governo Dilma, o investimento do Ministério do Transporte foi 6,5 bi. Em termos nominais, janeiro a junho de 2013, comparando com janeiro a junho de 2011, o investimento do Ministério do Transporte caiu, em termos nominais, 33%. Como? A gente tem claramente um problema de investir naquelas obras que exigem o planejamento melhor do setor público. Qual é o problema? É um problema de regras, é um problema de gestão? Me digam exatamente qual é o problema. Eu vou lhe responder com muita franqueza. Eu não sei. Eu não sei, isso é um debate que a gente tem que fazer. Qual é o papel do Legislativo, o que é problema de gestão e o que é que está travando o investimento público nesse país. Isso é uma pesquisa, inclusive, que eu vou começar agora, para tentar, colocando engenheiro, advogados e economistas juntos, para a gente tentar descobrir exatamente qual é a lista do que atrapalha o investimento público nesse país. O que é muito claro é a gente não consegue mais investir. O Ministério do Transporte não consegue investir. Indo à frente, qual é o nosso grande problema? Se o Brasil tivesse crescendo 4,5% ao ano, 5% ao ano, a gente não precisaria se preocupar muito com a questão fiscal. O crescimento do gasto caberia dentro do crescimento do PIB, mas isso não é o caso. O crescimento médio do PIB no período do Fernando Henrique Cardoso foi 2,3%, no período Lula foi 4%. A gente está caminhando para algo como 2,3% de novo. Com um agravante. Qual é o agravante? A gente tem uma carga tributária muito maior, a gente parou as agendas de reformas desse país a partir de 2006, e hoje a gente tem um mundo que tem excesso de produtos manufaturados e um mundo muito mais aberto que a gente não é competitivo. Para a gente resolver essa situação, vai ser muito complicado. Como um país se torna mais competitivo, dado que o crescimento do gasto continua muito alto, eu não tenho um consenso da sociedade do que controlar, e eu digo até mais, quer dizer, esse debate no Brasil ele é muito superficial porque o orçamento ele perdeu a importância nessa casa. Todos os anos, o que sai de volume aprovado de investimento do Congresso é algo que é basicamente o dobro do que se vai investir. E aí, logo quando o orçamento chega no governo federal, o governo federal faz o contingenciamento e ele decide o que vai ou não executar. Então, o debate orçamentário que deveria ocorrer aqui, ele ocorre numa sala fechada. Indo para frente, qual é o crescimento da despesa primária? A gente quer controlar o crescimento do gasto público federal? Quer, mas o crescimento do gasto público federal, no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, foi 0,7% do PIB. Primeiro governo Lula, apesar do esforço de controlar o gasto, como o PIB cresceu menos, o crescimento do gasto foi 1,2% do PIB. Lula 2, que foi um governo que gastou muito mais em termos reais, mas como a economia estava crescendo 4,6% ao ano, o crescimento da despesa primária sobre o PIB só foi 0,5%. De novo, se o Brasil tivesse crescendo rápido, a questão fiscal não seria um problema. O problema é que isso não é mais nossa realidade. O Brasil está crescendo muito pouco, com potencial de crescimento muito menor nos próximos 10 anos do que foi os 10 anos para trás, e só no governo Dilma, tudo indica que o crescimento da despesa primária vai ser 2 pontos do PIB. É um crescimento muito forte, um crescimento de 2 pontos do PIB, sem o investimento público ter aumentado. Como é que você vai gerar espaço fiscal para reduzir carga tributária e aumentar investimento público? Eu não vejo. Eu não vejo. Indo para frente,